Bom dia! Bom dia com alegria! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos dá segurança, que nos dá força. É a presença do Senhor que nos revigora, que nos faz prosseguir rumo à salvação. Fale com Deus todos os dias, invoque a Ele. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com Deus. Fala: Senhor, habita em meu coração, na minha casa, no meu lar, com a minha família. Guarde os meus, Senhor. Sê conosco. Espírito Santo de Deus, habita o meu coração, a minha mente. Dirige as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha fala. Dirige a minha vida. Que a minha vida seja plena da Tua presença. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 17 de março de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, onde a Bíblia vai nos dizer assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Glórias ao Senhor por estes versos. Às vezes nós queremos tanto compreender as coisas, às vezes nós enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades, às vezes até questionamos, dizemos: Deus, por que eu passar por isso? Deus, será que eu mereço? Porque eu tenho enfrentado. E olha, em algumas situações parece que os problemas começam a virar uma bola de neve. Às vezes uma avalanche de problemas alcança a sua vida. Começa uma situação pequena e aquela situação vai agravando ao ponto de que você vive diversas dificuldades em diversas áreas da sua vida. Às vezes uma situação na saúde, ou um problema em relacionamento conjugal, ou um relacionamento afetício, ou um relacionamento entre filhos, entre família, entre amigos. Às vezes um problema financeiro. E existem momentos nas nossas vidas que nós queremos compreender o porquê das coisas. Eu quero te dizer algo. Em acordo com a sua capacidade humana, você jamais vai compreender. Você jamais compreende algo que está num plano espiritual por meio da sua natureza humana, por meio da sua carne. É isso que o apóstolo Paulo escreve aqui. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, nem jamais penetrou em mente ou coração humano. Quando ele usa a palavrinha humano, ele quer dizer que os nossos olhos naturais, os nossos ouvidos naturais, a nossa mente natural, humana, não consegue imaginar, nem ouvidos conseguem ouvir, nem olhos humanos conseguem ver o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
é somente por uma ótica de fé. Porque por uma ótica de fé revelada pelo Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito conhece as coisas de Deus. Então toda a revelação do agir de Deus vem da parte do Espírito de Deus. É por meio do Espírito Santo, é por meio de invocar a presença do Espírito Santo, é por meio do Espírito Santo habitar no seu interior, é que ele vai aquietar o seu coração, porque ele tem o poder de te revelar, por meio da palavra dele, coisas que às vezes você tem buscado compreender. Olha, o Espírito, por meio da palavra, nos diz que as tribulações, nós temos até que nos gloriar nelas, porque nelas, elas produzem perseverança em nós, em buscarmos a presença de Deus. E essa perseverança, por sua vez, produz em nós experiências com Deus. Quanto mais você persevera em Deus, mais você aprende dele, aprende quem ele é, você vive experiências com ele, você sente Deus agindo. Fica de modo palpável. Eu tenho visto tanto agir de Deus em algumas áreas, em quase todas ou em todas as áreas da minha vida. Em muitas. Às vezes são pequenas coisas que passam imperceptíveis aos seus olhos, porque você está numa visão totalmente humana. Nós precisamos ter uma ótica de fé para enxergar o agir de Deus. Às vezes Deus age nas pequenas coisas e aí você vê e fala: meu Deus, isso é do Senhor. Só o Senhor poderia fazer isso. Às vezes você vive situações que você pensa: meu Deus, agora eu entendo por que lá atrás o Senhor permitiu que isso acontecesse. É Deus movendo, meu irmão. Por meio de uma ótica de fé, por meio de ouvidos que são cauterizados e sensíveis a ouvir a voz de Deus, a identificar a voz de Deus, você entende direção para a sua vida. Você entende o que deve ser feito. Quando Samuel dormia, ele escutou a voz de Deus chamando: Samuel, Samuel. Mas naquele momento ele não tinha ainda capacidade espiritual para entender que era Deus o chamando. Os seus ouvidos ainda não estavam cauterizados. Ele foi até sacerdote Eli e disse: Mestre, tu me chamas, Senhor? Ele disse: não sou eu quem te chama. Ele voltou a dormir. E ali ele ouviu novamente: Samuel, Samuel. Ele foi novamente ao sacerdote, mas o sacerdote já tinha discernimento. Já estava em um nível de fé revelado pelo Espírito. Ele disse: Samuel, quem está te chamando é o próprio Deus. Assim ele abriu os olhos da fé de Samuel. Nós precisamos abrir os nossos olhos de fé, os nossos ouvidos de fé, a nossa mente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque é deste modo que nós vamos compreender que Deus está agindo ao nosso favor. Porque olha, Deus, Ele só move a cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. A nossa humanidade, a nossa característica humana não consegue entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, mas o próprio Deus, nos revela por meio do Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então eu quero te dizer algo. As coisas de Deus para o homem que age na naturalidade, em acordo com a sua natureza humana, elas são loucura. Não consegue ter discernimento. Mas as coisas para o homem espiritual
se discernem espiritualmente. Ora, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, João 7,24, por um reto juízo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É por meio de olhos espirituais, ouvidos espirituais e uma mente totalmente em Cristo Jesus. Você vai compreender, aceitar e até mesmo agradecer a Deus por todas as coisas. Busque em Deus, busque por meio da palavra, porque por meio da palavra, à luz da palavra, você tem discernimento, aceitação, compreensão e gratidão a Deus. Louve a Deus por tudo, por todas as coisas. Amém? Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Deus, enche essa vida com a tua presença, enche de alegria, de fé, de regozijo, de alívio, de descanso. Deus, move os anjos a rodear essa casa, essa família. Em nome de Jesus, quebranta, Deus, esse coração, para que ele possa aceitar mais de ti, aceitar a tua palavra, penetrar no coração, dividir alma de espírito, pensamentos de intenção. Sim, medula de ossos, o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, guarda, Deus, sê conosco nessa semana, nos dirigindo, nos dando entendimento, compreensão e conhecimento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz. Amém? Uma semana abençoada.